Bom dia, boa noite, depende da hora que você vai estar vendo esta mensagem, né? Eu estou gravando agora de manhã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, com cada um de vocês, amém? É, meu nome é Hércules e meu canal se chama Liberta em Cristo. Eu quero estar ministrando hoje com vocês uma mensagem chamada Tarde para quem, né? E peço que você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber o comunicado quando tiver mensagens novas, né? E que você possa também deixar o seu like, porque o YouTube assim entende que você está gostando do vídeo, das mensagens, e compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Amém? A mensagem que eu vou pregar hoje é Tarde para quem? Você que quer acompanhar aí Marcos capítulo número 4, versículo 35. E depois nós vamos para o capítulo 5. E no versículo 4, 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passamos para outra margem. Agora no capítulo 5. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias não o podiam alguém o prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele desfeitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos viram aqueles demônios, lhe rogaram, e quando os viram, aqueles demônios rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro ao mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram um endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que ali tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e cerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Até aqui. Amém? Graças a Deus, né? Irmãos, quero estar meditando com você nesta palavra e que o Espírito Santo de Deus esteja agora junto a ti, te acompanhando, que ele abra o seu coração, a sua mente, o seu ouvido, e que Deus esteja te suprindo de toda e qualquer necessidade que você precise, irmão. Que ele te alimente na palavra dele, que ele te abençoe, que ele te cure, que ele lhe liberte, lhe restaure, que tudo aquilo que você precisa, que agora esteja diante do Senhor. Abra o seu coração, abra sua mente, que Deus está agora contigo, está ouvindo a tua necessidade, está ouvindo o teu clamor, que o teu clamor
com certeza já subiu aos céus, e que o Senhor venha com a resposta que você precisa e também com a bênção necessária para mudar, para libertar, para curar, para restaurar a tua vida. Amém? Irmãos, então aqui nós lemos a história que quando eu li esse evangelho pela primeira vez, muitos anos atrás, essa passagem me chamou muita atenção e eu fiquei parado neste versículo de Marcos 4,35 por um bom tempo, porque eu li: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passamos para outra margem. E aquilo ficou na minha memória. E então eu comecei a meditar e perguntar para Deus: é tarde para quem que era tarde que Jesus estava dizendo? Porque se é tarde para alguém. Se é tarde para alguma coisa. E aí eu meditando nessa palavra, Deus nos responde aquilo que nós buscamos. Então Deus me mostrou 4 situações para quem era tarde naquele dia. No capítulo 4 mesmo, nós vimos aqui que Jesus chegou e disse para os discípulos: naquele dia, quando já era tarde, passamos para outra margem. E aí eles pegaram e levaram Jesus assim como estava, ou seja, de qualquer jeito. Eles colocaram Jesus ali no barco, porque eles respeitavam Jesus como o grande general na terra, como autoridade nos céus, mas de mar quem entendia era eles, porque eram pescadores. No Evangelho de Lucas, inclusive, diz que eles colocaram umas almofadas para Jesus ir dormindo. Mas não é essa parte que eu quero dizer. É assim porque era tarde para os discípulos. A primeira situação que eu vi. E depois no capítulo 5 mostra outras 3 situações para quem era tarde naquele dia. Era tarde para esse rapaz endemoniado, gadareno. Era tarde para a mulher que tinha um fluxo de sangue, né, que tocou em Jesus, nas vestes de Jesus e foi curado. E era tarde para a filha de Jairo, a menina de 12 anos que veio a morrer. E eu hoje quero meditar com você apenas na história desse rapaz de Gadara aqui, do endemoniado gadareno. Amém? Então, do versículo de 1 a 20 do capítulo 5, nós vemos que Jesus chegou na cidade de Decápolis, de Gadara. E Gadara era uma das 10 cidades da província de Decápolis. Decápolis era uma província localizada na região da Jordânia e da Síria. Entre a Jordânia e a Síria ficava essa região aqui de Decápolis. A palavra Decápolis significa 10 cidades, porque Deca é 10 e Cápolis é cidade. Então é uma palavra que significa 10 cidades. E nessas 10 cidades aqui, a influência era muito grande do helenismo. O helenismo era a influência de Alexandre o Grande, porque aqui nesse período que nós estamos dizendo, nós já estávamos no Império Romano. Mas antes do Império Romano, o império que dominou a terra, que dominou o mundo, foi o Império de Alexandre o Grande, que foi um império avassalador, que foi um período curto, mas que Alexandre dominou todo o mundo conhecido, possível, né, enfrentando as guerras até ele morrer aos 22 anos de idade. Então você imagina, Alexandre, ele usava essa região aqui de Decápolis, que eram as 10 cidades, né? E essa região aqui tem umas curiosidades de dizer. Essa região foi o lugar que Jesus fez o segundo multiplicação de pães e peixes, né? Neste lugar aqui foi curado 2 pessoas, na verdade. Se você ler o Evangelho de Lucas, referente a este Evangelho que eu estou lendo aqui, você vai ver que também foi curado um rapaz que era surdo e mudo. Mas aqui no Evangelho de Marcos, ele frisa mais, leva mais aqui a história para esse rapaz aqui, o gadareno. E nós vamos meditar aqui, vamos ver umas curiosidades e ver o porquê. O interessante dessa província é que eram 10 cidades e elas tinham um governo próprio, né? Elas formavam como se fosse hoje um estado, para você ter uma noção melhor. Então nesse lugar aqui, eles cunhavam as próprias moedas. As moedas entre as 10 cidades ali de Decápolis, a província das 10 cidades, eles cunhavam a própria moeda. Então as moedas naquelas 10 cidades para se negociar era a mesma moeda. É igual hoje, por exemplo, no Brasil é o real, nos Estados Unidos é o dólar. Então aqui na nossa província, aqui sendo o nosso país aqui,
os negócios são feitos, vamos dizer, em real, é a moeda nacional. Mas naquele lugar lá, eles tinham o grande negócio naquela cidade eram porcos. Então para você ver que não era muito um lugar de judeu, porque para os judeus o porco é uma coisa imundo, né? Mas os que estavam vivendo naquele lugar ali, como eu te disse, eram gregos e também haviam romanos, porque nesse tempo já era o Império de Roma que estava no governo, já era o Império de Roma o que comandava ali, já não era mais o período de Alexandre. Mas havia uma influência muito grande do Império Grego naquele lugar. E Alexandre usava este lugar aqui para os soldados que, quando já estavam velhos, quando já não serviam mais para a batalha, então ele mandava eles para este lugar aqui. Era como se fosse um presente, era um lugar deles descansar. E a principal função deles, depois da guerra, irmãos, era produzir, né? Ou seja, era se reproduzir, era ter filhos, homens principalmente, né? Filhos homens, que fossem preparados desde pequeno para servirem ao exército, que na época era o exército grego. Então essa região aqui de Decápolis, aqui, na cidade de Gadara, e as outras 9 demais cidades que faziam parte aqui, era como se fosse um exílio político, um exílio de guerra que Alexandre usava essa região. E como nós vemos aqui, o porco era a base da economia naquele lugar, né? Tanto que eram os gentios que viviam ali. E Roma já vivia combatendo esse helenismo, que era a influência de Alexandre neste lugar aqui. E que Alexandre mantinha os soldados naquela região para fornecer ali para a guerra. E aquele rapaz, o gadareno, né, esse jovem aqui, que é o rapaz aqui da nossa história, o centro aqui da nossa história, por alguma razão, por algum motivo, que não se sabe se físico ou psicológico, ele não servia para o exército na época. Aqui já era o exército romano, que apesar de ser romano, eles ainda continuavam usando as pessoas, os rapazes, para a guerra, porque eles eram preparados para isso. E como o rapaz não servia para o exército, ele era uma vergonha para a família. Então a família o colocou para fora de casa, a história não conta se a família colocou ou ele saiu, qual era o sentido, mas este rapaz, ele vivia ali na cidade e ele foi possuído por demônios, e aquela região era uma região de uma influência muito grande de demônios, e este rapaz, ele causava problemas na cidade e não tinha quem o amansasse. Na palavra nós vimos ali que ele era um preso com cadeias, ele era acorrentado, e nem com as correntes, com as cadeias, eles conseguiam segurar. Ele quebrava, ele despedaçava aquelas correntes, quebrava as cadeias como se não fosse nada. Ele aterrorizava aquele lugar, e ele vivia dentro das covas, dos sepulcros, ele vivia dentro do cemitério, ele se alimentava de vísceras humanas. Era assim que era a vida daquele rapaz, completamente endemoniado. Aquele jovem, ele vivia nesta condição. Ele não servia para o exército e ele era um terror naquela região lá. Todos o temiam e nada o podia prender. Então, eu quero fazer um paralelo agora, te contando uma história de um outro rapaz aqui, né? Uma ilustração para você ter uma história, ter uma ideia. No tempo de Napoleão, Napoleão foi o responsável pela Primeira Guerra Mundial, e Napoleão também usava muitas pessoas para o exército, e convocou um rapaz que foi para o exército, levou um rapaz que foi para o exército, e este rapaz era um bobo da corte. Para todos ele era um motivo de piada. Ele não servia
para estar servindo no exército. E todos riam dele. Tudo que acontecia ali era muito engraçado e todos riam deste rapaz. E chegou certo dia, Napoleão chegou para visitar aquela guarnição lá do exército, e este jovem estava ali observando, porque eles estavam no refeitório. E o cavalo de Napoleão começou a refugar e dar pinotes. E Napoleão estava a ponto de cair do cavalo. E todos que estavam ali vendo, uns riam, outros ficavam quietos, mas ninguém interferiu nem para socorrer, para dominar o cavalo, nem para socorrer Napoleão. E este rapaz largou ali onde ele estava comendo e saiu correndo e foi até lá onde estava o cavalo e dominou aquele cavalo e parou o cavalo ali para que Napoleão descesse e o ajudou a descer. E quando Napoleão desceu, Napoleão pegou e disse para ele, muito agradecendo, e falou assim: muito obrigado, general, sabe? Bateu continência para ele e o chamou de general. Aquele rapaz ouviu aquilo e aquilo entrou no coração dele. Ele chegou lá dentro e ele não foi mais no meio dos peões. Ele chegou lá, ele foi lá na rouparia, onde estavam ali as pessoas que costuravam, e chegou lá e escolheu uma roupa e mandou fazer um uniforme para ele de general. E o povo falou assim: mas que você é general, rapaz? De onde que você é general? Ele pegou e falou assim, mandou fazer a roupa, escolheu lá as divisas, pegou as divisas, chegou lá no refeitório e disse: eu quero a comida que é destinada aos generais. E aí eles falaram: mas como que você... E todo mundo rindo, sabe? E aquilo chamou atenção. E Napoleão foi embora, sabe? Quando Napoleão foi embora, ele começou a fazer essas coisas. E aí pegaram e ninguém estava concordando com ele. E aí chamou ali os generais, as autoridades naquele lugar, porque falando do que o rapaz estava fazendo. E aí chegou lá os generais e foram dar uma dura dele e falar para ele: o que você está pensando, rapaz, né? Ele foi lá escolher a cama dele, na onde os generais dormiam também, né? E aí eles chegaram lá e falaram: o que você está pensando? Ele falou assim: eu sou general. E aí eles falaram assim: mas você é general segundo a que ordem? Né? Porque cada general tem uma ordem, cada soldado tem uma ordem, né? Uma ordenação de onde ele foi ordenado. E aí ele respondeu: eu sou um general segundo a ordem de Napoleão. Ninguém tinha coragem de ir lá questionar o Napoleão, de chamar o Napoleão de volta para saber se ele era ou não general, pois todos ouviram ele, o Napoleão, o chamar de general. Então ele se preparou, ele se vestiu, se aliou, ele acreditou no que Napoleão disse e se vestiu e se tornou um general dali para frente. Este rapaz aqui era o mesmo caso, é o mesmo caso. Ele foi criado desde que ele nasceu, ele foi preparado para servir o exército. Mas quando chegou no seu tempo, né, não se sabe em que período da história, da idade dele, descobriu-se lá, ou deram-lhe a sentença de que ele não servia para ser um general. Ele não, o sonho da família dele e o sonho também dele, eu creio, pela condição que ele ficou, não podia ser realizado. Ele poderia ter algum defeito físico ou psicológico nós vimos que ele tinha, ele não podia. E era uma vergonha para a família, era uma vergonha para o pai, porque aquele pai era um soldado de guerra. E o sonho era que o filho fosse um soldado de guerra. E agora aquele rapaz, ele não servia para ser um soldado, ele não tinha capacidade, condições, ele não foi aceito para servir o exército, ele também não foi mais aceito na casa dele. Então aquele rapaz saiu e foi aterrorizar a cidade. Ele se tornou valente como um soldado. Ele começou a querer talvez aprovar que ele tinha condições de ser um soldado, de lutar ali pelo exército. E aquele rapaz acabou endemoniado. E aí, quando Jesus
chegou naquele lugar e ele andava pelos montes clamando, andava pelos lugares clamando, bradando, gritando. E aí quando Jesus chegou naquele lugar, ao longe ele avistou Jesus. E quando ele viu Jesus, ele chegou lá e o adorou. E aí os demônios que estavam lá, possuindo o corpo dele, naturalmente que não gostou daquilo e começaram a gritar: o que queres tu de nós, Jesus de Nazareno? E Jesus pegou e disse: saia dele, né? E aí, expulsando os demônios dele, perguntou: qual é o seu nome? Perguntou para os demônios. E eles responderam: meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião, naquele tempo, foi uma resposta dada a soldados, né? Porque a legião, os exércitos romanos, quando eles se formavam, tinha a ala chamada legião. E uma legião era entre 3 e 6 mil soldados. Então aquele rapaz estava possesso de 6 mil espíritos imundos, entre 3 a 6 mil espíritos imundos. Então Jesus, quando falou com ele, expulsou aqueles demônios. E aí ele pegou os demônios e perguntaram se podia entrar naquela manada, porque havia uma vara, que é vara quando se fala em porcos, havia uma vara de porcos pastando. E aí Jesus pegou e permitiu. E isso era uma outra coisa que me encabulava quando eu estava meditando na palavra. Por que Jesus permitiu um prejuízo tão grande daquele, né? A ponto de mais de 2 mil porcos descerem e se precipitarem no precipício, no lugar aonde ele fez a segunda multiplicação de pães e peixes, porque naquele tempo, né, a situação ali era crítica. As pessoas, elas faziam qualquer coisa para elas conseguir ter porcos, porque porco era o meio de vida deles, eles viviam disso, eles negociavam porcos, eles viviam disso daí. Algo que era imundo, rejeitado pelos judeus, aqui era a condição que eles tinham para ganhar dinheiro. E a influência demoníaca naquele lugar era muito grande. Para você ver, só num rapaz havia uma legião de demônios. E aí Jesus permitiu. E estes porcos então entraram naquela vara de porcos, esses demônios entraram naquela vara de porcos e foram um precipício abaixo. E quando os pastores de porcos lá, os cuidadores de porcos, que pastores são de ovelhas, os cuidadores de porcos viram aquilo, saíram assustados, foram para a cidade contar o relato do que havia acontecido com aquele rapaz que agora estava falando, estava numa outra condição, havia sido liberto, porque Jesus expulsou aquela legião de demônios e aquele rapaz estava liberto. Aquele rapaz não servia para o exército dos homens, mas agora ele foi alistado pelo exército de Cristo. Ele foi alistado pelo exército dos céus, porque ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus e teve a proximidade com Jesus, ele foi liberto. De repente você está aí hoje numa situação de desespero, numa depressão, mas neste exato momento que você vai estar ouvindo esta mensagem, Jesus está aí junto com você, Jesus está do seu lado, para te libertar como libertou esse endemoniado gadareno. Aquela legião foi expulso, o mal que estava sobre ele, aquilo que vinha consumindo e levando aquele rapaz para um precipício, porque quem ia para o precipício, quem estava indo para o mundo dos mortos, não eram os porcos, mas era este rapaz. Este rapaz estava com a sua vida acabada, determinada, resolvida, já estava selado. Já estava o destino dele, já era selado, mas Jesus chegou e mudou a sentença, mudou a história da vida dele, e está pronto a mudar a sentença da sua vida, está pronto a mudar a sentença
que é sobre nós, aquilo que está determinado pelo mundo espiritual, por aqueles que não estão com o Senhor. É tempo ainda de ouvir o Evangelho, é tempo ainda de ouvir a voz do Senhor, é tempo de voltar para os caminhos do Senhor, é tempo de seguir a Cristo, porque é Cristo quem nós temos que seguir, amados, é Cristo quem nós temos que seguir, é a palavra de Deus que nós temos que aprender, é isso que nós temos que seguir, nós temos que aprender a examinar as Escrituras e não o que é falado por X ou por Y. Há muitas seitas por aí hoje, há muita distorção da palavra de Deus. E há muitas pessoas em caminhos que estão errados, acreditando que estão em caminhos certos. Naquele lugar lá, para aqueles soldados de guerra que foram talhados para aquilo ali, o rapaz não serviria para outra coisa, se não fosse servir o exército. E os velhos ficavam cuidando de porcos, para poder ter algum meio de vida, né? E quantas coisas que poderia fazer aquele rapaz, quanto outra utilidade, quanto outro serviço poderia ser feito. Não, mas ele estava ali para uma determinada coisa. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com as coisas daqueles que você segue, daqueles que te orientam. Você tem que aprender a examinar tanto as Escrituras como as leis, para saber se aquilo é daquele jeito mesmo, ou se você não está sendo dominado por situações e mentiras pregadas por outras pessoas, simplesmente para que você seja escravo de um sistema. Nós sabemos que o sonho do sistema, o sonho do homem, o sonho do inferno, o sonho de quem quer que seja, é manter um povo escravo, é manter um povo dominado, porque um povo dominado não reage. Um povo dominado é acostumado a cumprir ordens. Um povo dominado anda de cabeça baixa. Um povo dominado não pensa com a sua própria cabeça. Eles seguem coisas porque são costumes e tradições. E as coisas vão chegando a tal ponto que aqueles que eram os senhores dos porcos ali, eles faziam o que queriam das pessoas nos lugares ali. Todo mundo os temia. Então todo mundo, todos aqueles povos moradores daquele lugar os queria imitar. Todos queriam ter porcos para se tornar alguma coisa, para serem vistos, para serem aceitos numa sociedade completamente perdida. Completamente perdida. Por que só porcos? Não poderia se criar outras coisas? Não, mas naquele lugar ali o valor era de quem negociava porcos. Então Jesus chegou ali, naquele lugar, e foi por isso que ele permitiu. Ele permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos, e aquela legião de porcos se precipitou para o abismo, porque os porcos não aceitaram ser atormentados por demônios. Os porcos preferiram os despenhadeiros, preferiram o abismo. O comando de Satanás na vida de quem quer que seja mostra que o homem e o porco é a mesma coisa para eles. Não há diferença entre um homem e um porco. Eles estando dominando, eles levam para a mesma coisa. O caminho de quem serve a Satanás é o precipício, é o abismo, é a morte. O governo de Satanás é a morte, mas o governo de Cristo é a liberdade, e é a vida, e vida em abundância. Quando aquele rapaz saiu, e agora ele era do exército de Cristo, ele chegou lá e houve uma diferença entre ele, o versículo 18 e 19, que conta que quando Jesus pegou o barco, por quê? Há uma outra coisa aqui muito interessante, né? Quando Jesus pegou o barco, e diferente do que acontecia nas outras situações, quando Jesus fazia um milagre, curava alguém, ele dizia para a pessoa não contar para ninguém, que ele ficasse quieto.
Mas este rapaz aqui era diferente, porque inclusive ele tinha dificuldade para falar. E aí Jesus pegou e disse para ele: não, você volta para sua casa, do versículo 18 e 19. Ele tinha casa, irmãos, ele tinha família, mas ele não pertencia mais àquela casa, àquela família. Ele morava dentro dos túmulos de cemitérios, era ali que ele vivia. Então Jesus disse para ele: volta para tua casa. Não permitiu que ele entrasse no barco e o seguisse, mas que ele voltasse para casa, que ele fosse visto vestido com roupas limpas, calçado com calçados limpos, que ele voltasse falando e não mais endemoniado, que ele voltasse solto, livre e não mais com correntes e cadeias, que ele voltasse e que todos vissem que ele agora pertencia ao exército de Cristo, que ele falasse as coisas que Jesus fez na vida dele, as coisas que Jesus fez por ele, que ele contasse, ele era um milagre vivo naquele lugar. Então primeiro ele tinha que estar dentro da sua casa, com a sua família, para mostrar a cura e a libertação de que ele teve, para que todos o vissem, que ele estivesse ali naquela cidade de Gadara, e em toda aquela região ali de Decápolis, levando a palavra de cura, de salvação, de libertação, levando uma mudança e transformação de vida, de mentalidade, que agora ele pertencia a Cristo, e que naquele lugar ele era um pregador peregrino, ele era um missionário levando a palavra de Deus para que outros viessem a conhecer o Evangelho e a seguir a Jesus. Ele voltou para casa. Hoje nós vemos tantos jovens, irmãos, que não lavam um prato. Não lavam um prato. Se está deitado na sala ali, toma um copo d'água, aquele copo vai ficar lá. Se não tiver alguém que chegue e tire, aquele copo vai ficar ali. A pessoa levanta, não arruma a cama, não lava uma louça, não faz nada. Aí, de repente, eles têm uma ideia maravilhosa, bem característica de jovens. E aí eles resolvem que eles vão ganhar o mundo. Mas aí eles vão lá para fora, né? É lógico que todo mundo quer ganhar o mundo, quer ganhar o povo para Deus nos Estados Unidos, na Itália, Roma, e não nos lugares miseráveis como uma região dessa daqui, como era Gadara, uma região dominada por demônios. É assim que estão as coisas hoje. Mas Cristo mandou que ele ficasse no lugar que ele estava, que ele voltasse para a casa dele, que ele voltasse para os seus, e que lá ele fosse um testemunho fiel e verdadeiro do que Cristo fez por ele. Mesmo sem ele abrir a boca, todos iam ver e notar a diferença na vida dele e saber que verdadeiramente ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Cristo. A vida dele ia mostrar isso. A transformação, a mudança de vida, de atitude. A mudança na sua vida mostra quem você é. E você tem que ser visto por aqueles que te conhecem, né? As lições que nós vemos nessa história aqui. Os donos de porcos, as pessoas preferem se manter no pecado. Nós vimos aqui, nós lemos a palavra, que quando aqueles homens viram Jesus, os donos dos porcos, eles clamaram, eles rogaram, eles expulsaram Jesus daquela cidade, porque ao invés deles também serem libertos, eles preferiram continuar na sua vida de pecado. Não é com todos que você vai falar que vai aceitar, não, irmãos. Não são todos que vão te aceitar porque você está falando da palavra de Deus. Não são todos que vão aceitar, não aceitaram a Cristo. Ele foi expulso da região de Gadara, porque ele libertou duas pessoas ali. Duas pessoas foram curadas. Como eu te disse, Marcos valoriza mais a história deste rapaz aqui, que não servia para o exército aqui, né? Mas foram dois curados ali. Então, para aqueles donos de porcos ali, o que contou foi o prejuízo.
E quando Cristo chega, quando o Evangelho chega na sua vida, ele mostra a vida de pecado, nada fica em oculto. Eles conseguiram entender e reconhecer que eles viviam no erro, que eles viviam no pecado, mas eles preferiram continuar no pecado e ganhando dinheiro. Tem tanta gente que prefere ficar na miséria sem ganhar dinheiro, porque não tem uma atitude de mudar de vida. Tem coisas que está te levando para o precipício, tem coisas que está te levando para o buraco. Mas se Cristo estiver falando com você, como está falando agora, você é capaz de não reconhecer, de não aceitar, de querer justificar e continuar no erro, continuar no pecado, mesmo sabendo que o governo do pecado e a consequência do pecado é a morte. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui de lição é que eles preferiram se manter no pecado. Jesus, que é o segundo ponto aqui, né, permitir que aqueles demônios entrassem nos porcos, era para mostrar que aqui os demônios eram reais, irmãos, real, que aquilo era real, né? Os demônios entraram nos porcos e os porcos saírem correndo por conta, todos correndo na mesma direção e se precipitarem. O porco, ele luta muito quando você vai pegar um porco para matar, né? E ele não é maluco de sair desfeandeira abaixo sabendo que ele vai perder a vida. Aquilo ali era uma influência demoníaca. Quando os demônios entraram nos porcos, eles saíram para o precipício abaixo. Foram todos eles e correram e se atiraram lá no precipício. Jesus mostrou, deu uma lição de que aquilo era uma realidade, que aqueles demônios eram real. Era real aquilo. Simplesmente mostrava que não era uma situação corriqueira. Não tinha história de 2.000 porcos sair desfeandeiro abaixo correndo para se matar, não. Eles simplesmente foram por quê? Porque os demônios os possuíram. E eles não aceitaram. Preferiram a morte do que ser possessos por demônios. Então Cristo mostrou para quem quisesse ver a realidade que era daquele lugar, de uma possessão demoníaca muito grande. São reais. São reais. Caminharam para o precipício. Em terceiro aqui, o abismo para os porcos e para os homens, que é o governo de Satanás, só pode levar para destruição e morte. Não tem nada de bom não, amados. É destruição e morte. E a palavra de Deus fala que esse mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. E se você olhar a realidade do que está acontecendo no mundo hoje, são guerras, sinais de guerra, fome, miséria, aumento de imposto, leis feitas tudo para te prejudicar e por aí afora vai. Nós vamos ver aqui no Brasil, aqui, pessoas presas injustamente, até com Bíblia na mão, sendo tido como terrorista, pegando 17 anos, enquanto pessoas que estão traficando, matando, destruindo aí, tem a benevolência do sistema jurídico, né? Estão soltos. Pessoas com mais de 400 anos de condenação está solto. Pessoa que estava presa pode ser candidato, ser até presidente. Mas não quero entrar nessa parte aqui. E a quarto ponto aqui, a libertação do gadareno é o governo de Cristo, que é o governo de vida abundante. E para mim concluir essa história aqui, quero só te dizer que não expulse Cristo da sua vida. A gente fala que aparentemente não. Você pode expulsar qualquer coisa da sua vida, mas não expulse Cristo da sua vida, né? Porque Cristo é que faz a diferença. Cristo é que faz a mudança. E Ele nesta manhã, neste dia, Ele está aqui para te libertar, nesta noite, na hora que quer que você esteja vendo. Coloque a vida do Senhor nas tuas mãos. Não importa, irmãos. Tantas pessoas, quando ouvem a palavra de Deus e começam a caminhar com o Senhor, começam a ficar pensando, não precisa nem que outros digam, elas falam, eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada.
como se todos que fossem chamados para Deus fossem chamados para pregar. Não, irmãos, é um mero erro. A tua vida é um espelho. Você vai estar sendo visto. As suas atitudes vai dizer quem é. O que você faz, às vezes é muito maior e melhor do que uma pregação de alguém que é habilitado a pregar. A sua vida é a diferença. O seu caminhar com Deus, as suas atitudes. Então você permaneça na presença do Senhor. Aquele rapaz foi liberto, foi salvo, foi curado e foi restaurado. E no dia que você teve este encontro com o Senhor, a sua vida se tornou a mesma coisa. Você foi liberto, você foi salvo e você foi restaurado. Se aquele rapaz, mesmo que ele fosse mudo, que não era o caso, mas que ele saísse, e ele estivesse caminhando tanto ali naquela região, na cidade de Gadara, como na cidade de Decápolis, onde quer que ele fosse, que se soubesse a história do rapaz endemoniado que vivia dentro dos túmulos, morava dentro dos túmulos, se alimentava de vísceras humanas, daqueles que morriam e eram enterrados, e que agora estava numa situação lá sadia, são, bem arrumado, vestido, né? Mesmo que ele não dissesse nada, todos iriam ver e saber que aquele rapaz estava curado, estava liberto, porque estava transformado. Você aí com a sua vida certinha, os outros te vendo e testemunhando que você é de Deus, você tendo a sua vida de oração, de intercessão, a sua vida santificada na presença de Deus, é um testemunho vivo de que você é de Deus e de que Cristo é sobre a sua vida. Então, para resumir a nossa história, para quem era tarde aquele dia? Aquele dia era tarde para esse jovem gadareno, endemoniado, vivia dentro dos túmulos, se alimentava das vísceras daqueles que eram enterrados ali nos sepulcros. E para aquele rapaz era desprezado pela própria família, pela sociedade, e ele estava à parte na sociedade. Para ele era tarde, ele já vivia dentro dos túmulos. O que ele esperava? Ele esperava a morte. Para quem já vivia dentro do túmulo, não resta outra coisa, ele estava esperando a morte. Então para aquele rapaz era tarde, até que Jesus atravessou de um lado do outro naquele rio para poder chegar onde aquele rapaz estava. Porque para aquele rapaz era tarde, mas para Jesus era o início. Aquilo que é tarde para você, para Jesus é só o início da tua vida, é só o início da tua caminhada. Aquele rapaz estava endemoniado, mas quando ele viu Jesus chegando, ele simplesmente parou e adorou ao Senhor, a ponto dos demônios reconhecer quem era Jesus. Os demônios sabiam quem Jesus era e sabiam o poder que ele exercia. E o que os demônios foram fazer era clamar por Jesus, para não mandar eles para o inferno antes da hora. E aí saíram pela ordem que Jesus deu, e aquele rapaz foi liberto. Não é tarde para você, irmãos. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não é tarde. Deixe Jesus chegar na sua vida, que vai ser apenas o início. Vai ser só o começo para você, e não o final. Eu quero te contar uma historinha aqui, um livro que eu li, que isso me veio na mente agora, eu não tinha preparado. Uma menina convivia com o pai e ela tinha as mãos bem pequenininhas, os dedos eram pequenos e as unhas dela eram pequenas. E o pai sentava com ela para comer tangerina. E aí o pai descascava a tangerina dele e deixava ela com a tangerina na mão. E você sabe que tangerina tem a casca é grossa, é difícil de você começar a descascar, é difícil de você furar. Então o pai ia conversando com aquela criança, mas deixava por conta da criança o que ela ia fazer com aquela tangerina. Então o pai estava comendo a tangerina e sabia da dificuldade que a filha estava passando. Ele estava vendo a dificuldade, mas cabia à filha tomar uma atitude. Então a filha pegou e virou para o pai, ofereceu aquela tangerina e falou para ele: pai,
começa o começo. E aí o pai começou o começo, furou aquela tangerina e continuaram os dois conversando, a ponto de que o pai descascou toda aquela tangerina para ela, mas o tempo foi passando. O tempo foi passando. E ele continuou naquele vício, naquele costume de sentar para chupar tangerina com a filha. E aí chegou um dia que eles sentaram e estavam conversando e a mesma cena se repetiu. E o pai pegou e descascou a tangerina dele, chupou aquela tangerina, e a filha falou para ele: pai, começa o começo. E o pai então pegou aquela tangerina e fez aquele furo e tirou aquele primeiro pedaço da casca da tangerina. E aí colocou nas mãos dela. E ela então catou com as mãozinhas dela, que ainda era delicada, mas ela já havia crescido, conseguiu com dificuldade descascar aquela tangerina e degustar cada gomo daquele. A nossa vida é assim, meus irmãos. Essa é a nossa vida. Era tarde para aquele homem aquele dia. Mas Jesus, quando veio, deu um começo para ele. Esse pai com essa menina foi a mesma coisa. Enquanto a menina era incapaz, não podia descascar aquela tangerina, ele esperava ela pedir, ela ter uma atitude, e descascava aquela tangerina para ela. Mas conforme ela foi aprendendo, foi crescendo e foi sendo capacitada, tendo mais condições, mais forças, Jesus começou a descascar aquela tangerina, vamos dizer, para aquele rapaz e deixou na mão dele. E ali ele descascou aquela tangerina. E quando ele tinha condições de descascar, Jesus entrou no barco e ele falou: eu quero ir contigo. Jesus disse para ele: não. Agora você tem condições de se mostrar para esta cidade e para toda essa região que você tem condições de descascar a tangerina, que você tem condições de levar a minha palavra, que você é um milagre vivo e tem condições de mostrar este milagre. Você é um milagre vivo nas mãos do Senhor. O Senhor está com você agora. E Ele te dá todas as condições e te capacita para que você tenha condições de permanecer com Ele. Ele não perguntou qual a situação daquele rapaz, ele viu que aquele rapaz era um rapaz endemoniado. Ele não mandou aquele rapaz ir fazer teologia. Ele não mandou aquele rapaz ir fazer para um seminário estudar. Ele não mandou aquele rapaz ir para as igrejas, mas ele mandou que aquele rapaz fosse se mostrar para uma sociedade que o desprezava. A começar pela família dele, que não aceitava ele em casa, porque ele não tinha condições de servir o exército. Mas agora ele estava no exército do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, daquele que é maior que todas as coisas. Deus é contigo, Deus é por você. Levante a sua cabeça, não aceite a derrota na sua vida, não aceite a derrota, porque Deus está contigo para te dar a vitória. É para dar vitória que Jesus está entrando na sua vida. Receba Cristo no seu coração, meus amados. Aceite o sacrifício que Ele fez, que foi por você. O sacrifício que Jesus fez naquela cruz do Calvário foi por você, foi pela sua vida. Receba Cristo no seu coração e diga para Ele: Jesus, olha, isso aqui eu me sinto um derrotado, não tem jeito. Jesus, começa o começo. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra venha entrar no seu coração e venha fazer toda a diferença na sua vida. Se envolva com Jesus, que as palavras dele vai transformar a sua vida no seu dia a dia. Que Deus te abençoe. Amém?